sempre foi uma grande inspiradora, uma grande fonte de publicação de trabalhos lexicográficos. De modo que pesquisas estão sendo necessárias para rastrear se esse nascer do interesse de Antônio de Moraes Silva para a lexicografia não tenha advindo do seu contato com a Inglaterra, a época em que ele lá ficou fugindo a uma perseguição das autoridades, especialmente religiosas, porque, ao terminar o seu curso da Universidade de Coimbra, ele não esperou um prazo de um dia santo para começar as festividades naturais de uma turma que se forma, e essa festividade foi antecipada antes de terminar o dia. E isso foi suficiente, ou pelo menos uma razão muito forte, para que a polícia andasse atrás dele, e ele conseguiu fugir de Portugal e ser recebido até por um ministro português, a quem ele dedica o seu dicionário, o Conde de Balsemão, que foi o responsável pela proteção do Antônio de Moraes Silva na Inglaterra. De modo que essa nova coleção, Antônio de Moraes Silva, já tem 3 trabalhos publicados, porque até então a nossa academia só se dedicava à confecção de um vocabulário ortográfico. E quase sempre, quando as comissões iam a Portugal para tratar de ortografia, a academia não tinha no seu seio um técnico, um filólogo, um linguista, um técnico que pudesse se confrontar com os ortógrafos portugueses, os lexicógrafos portugueses que estavam à frente do dicionário. E a isso se deve, em grande parte, o fato de que os acordos que foram estabelecidos em Portugal e Brasil a respeito de ortografia, depois de assinados, nem sempre atendiam às necessidades do brasileiro. E isso aconteceu, por exemplo, com o Acordo de 45, depois de Portugal e Brasil terem assinado o acordo, quando os filólogos, os linguistas, os professores de língua portuguesa se detiveram na análise mais rigorosa do Acordo de 45, houve uma reação contra esse acordo. E o governo, que tinha assinado o Acordo de 45 com Portugal, acabou voltando ao Acordo de 43, que atendia mais às necessidades e refletia mais os usos ortográficos e fonéticos do Brasil. De modo que a academia também conseguimos que o setor de lexicografia fosse ampliado no setor de lexicologia e lexicografia. Com isso, e é uma intenção nossa, não somente levar para o seio da academia, como temos feito, temos tentado fazer e temos recebido o apoio dos colegas. Hoje temos 5 lexicógrafos trabalhando efetivamente na confecção de um dicionário escolar da língua portuguesa, mas agora eu estou, depois desse 6º colóquio e do contato com os colegas galegos, eu quero apresentar aos nossos colegas da academia uma proposta de mostrar-lhes, porque eles, como eu disse, estão distribuídos em vários interesses profissionais, os embaixadores, os especialistas em direito, os especialistas em medicina. Então, eu quero levar ao seio da academia a importância e a expansão da lusofonia e a importância que o português
do Brasil, que o Brasil e automaticamente a Academia Brasileira de Letras pode exercer nesse cenáculo de lusofonia. De modo que eu acredito que nós tenhamos bons resultados no sentido de sensibilizar a Academia Brasileira de Letras para um alargamento do conceito de lusofonia e, nesse alargamento, incluir, não somente com justa razão, mas também do ponto de vista científico, a presença e a responsabilidade dos galegos e a academia poder marchar no aspecto linguístico, já que a academia não é um órgão oficial, a Academia Brasileira de Letras não tem nenhum compromisso com o Estado brasileiro, não recebe subvenção nem federal, nem estadual, nem municipal, ela vive dos seus recursos próprios de alguns prédios que foram doados por um livreiro português chamado Francisco Alves, que chegou ao Brasil pobre e faleceu muito rico, e não tendo herdeiros, acabou doando os seus bens à Academia Brasileira de Letras. Isso foi por volta de 1922, o que fez com que a Academia Brasileira de Letras pudesse ter recursos próprios para começar a coleção, a coleção Pedro Calmon, depois passar a coleção aos Tragésios de Ataíde, e agora, com recursos mais largos, em virtude de um prédio que a Academia conseguiu uma subvenção da Caixa Econômica, que durante 20 anos explorou esse prédio, e a partir do ano 2000, esse prédio agora, toda a soma dos aluguéis, está entregue à Academia para a Academia exercer a sua atividade. Foi por isso que, a partir do ano 2000, a Academia se abriu para a sociedade brasileira. A Academia começou a publicar uma série de trabalhos, começou a desenvolver os prêmios que distribui anualmente, os prêmios de poesia, de romance, de literatura infantil, de língua portuguesa. Por sinal, o primeiro prêmio que a Academia concedeu de língua portuguesa foi ao professor Said Ali, que em 1921 tinha publicado o primeiro volume da sua gramática histórica, não é? Que, sob a influência de Ferdinand de Saussure, não chamou gramática histórica, mas chamou gramática do português histórico, dentro daquela lição importantíssima do nosso grande e genial linguista suíço Ferdinand de Saussure, segundo a qual esta lição há uma descrição, como é a descrição histórica num compêndio gramatical, uma descrição só pode ser feita sincronicamente, de modo que o Said Ali não chamou a primeira edição do seu livro Gramática Histórica, mas Gramática do Português Histórico, fazendo um estudo contrastivo entre o português antigo e o português moderno. Essa novidade de haver uma gramática histórica sem latim foi suficiente para que o livro não tivesse sucesso dentro da escola, porque não se compreenderia uma gramática histórica que não começasse com o latim. E há gramáticas históricas que até começam com a origem da linguagem, não é? E o nosso professor Said Ali, que estava dentro das ideias de Ferdinand de Saussure, Ferdinand de Saussure, como sabemos, faleceu em 1913, a publicação do seu curso de linguística é de 1916, e o Said Ali, num trabalho de 1919, já fazia referência às dicotomias saussurianas espelhadas no seu curso de linguística geral. De modo que
a Academia Brasileira de Letras, tenho a certeza de que nós vamos introduzir a preocupação dos nossos colegas galegos quanto à inclusão mais concreta, não é? Pelo menos com o apoio da Academia Brasileira de Letras, a inclusão do galego como numa posição que lhe compete como nosso grande traço antigo e grande traço moderno dos anseios da juventude, do povo galego e dos professores que na Galiza lutam por uma projeção merecida da nossa língua, que faz parte perfeitamente desse conjunto da lusofonia. Muito obrigado. Muito bom dia. Non vai ser o meu propósito facer unha presentación de todo o extenso currículum do profesor Malaca, coñecido por todos os estudiosos da lingüística e filoloxía portuguesa. Só vou citar nomeadamente un dos traballos que máis impacto tivo en min, que foi dirixir o Dicionario da Academia das Ciencias de Lisboa. Obra da cual podo presumir aquí que debo de ser das poucas persoas no mundo que teño lido en numerosísimas ocasións e que teño feito un levantamento exhaustivo de todo o vocabulario xurídico deste dicionario. Dicionario que teño subliñado, marcado, perfeitamente iluminado, e que, como fruto deste traballo, surxiu a publicación dun libro en que se comparan xustamente dous grandes dicionarios, o Dicionario da Academia das Ciencias de Lisboa e o Dicionario da Real Academia Galega, cunha diferenza notável, e é que no caso do Dicionario da Academia das Ciencias de Lisboa era a primeira vez que esta Academia conseguía finalizar un dicionario permanentemente inacabado, en cuanto a Academia Española pois xa estaba na 22ª edición. Que o que podo eu dicer desta obra do noso dicionarista? Pois eu penso que facer un dicionario é unha obra permanentemente inacabada, é unha obra que só poden facer persoas entregadas día e noite a un traballo moito desagradecido, é un traballo que só persoas que poden renunciar á familia, aos amigos, ao viño, á gastronomía, estar ali no mundo das palabras, que é un mundo pois que nunca se acaba, non? Eu deste dicionario asinalaría, alén do seu valor histórico, o labor minucioso que supón partir dun corpus documental tan extenso e tan minucioso como o que abordaron o profesor Malaca e toda a equipa de colaboradores que traballaron con el. Penso que apresenta unha das causas que máis valor dan a un dicionario e é que é incorporar sempre o lugar de onde se tira o uso da palabra. Dispor dun dicionario de autoridades, que é como se apresenta basicamente este dicionario, para min ten un valor inmenso, porque é un traballo minucioso, é un traballo duro, é un traballo exhaustivo, e eu penso que este traballo non podería ter sido feito se non existise por detrás unha cabeza, un organizador e, en poucas palabras, un sabio. A raíz da publicación deste dicionario, tiven a oportunidade de coincidir co profesor Malaca en varios encontros
nomeadamente na Universidade da UTAD, por unhas probas que se celebraban ali. Estivemos nos Açores falando precisamente deste dicionario.